Não é? Agora, o Flávio Dino, esse não Desculpa, perde... interromper, Rodolfo. Não, mas ficou claro para mim aqui, porque a gente importa... E não entra na minha cabeça importar, sendo que a gente produz aqui. Deveria ser refinado o montante todo que é recolhido. Rodolfo, talvez pouca economicamente coisa que dá para entrar na cabeça. Não é pouca coisa, percebeu? né? Não, mas... Já percebeu que nada faz sentido? Não, mas isso talvez não avançaria o Brasil. Talvez não avançaria o Brasil para um país de primeiro mundo, porque nós temos. O Rodolfo pegou o dardo e deu no centro. Sabe por quê? Por exemplo, independentemente de tudo, o que foi que o Rodolfo trouxe? Ele disse que estrategicamente para o Lula... é essencial ele fazer aquela exploração para que ele tenha um elemento para o qual ele articule internacionalmente ou o que quer que seja. É o Petropaulo. Isso foi no ponto. Olha só que interessante estrategicamente, também. ele trouxe o caso do pré-sal. Ele comparou exatamente. Obrigado. Eu concordo muito com o que você falou, e olha só que interessante. Começou uma, não sei se hoje ou ontem, aquele discurso, aquela narrativa. Vocês lembram que uma refinaria na Bahia foi privatizada, foi comprada, se não me engano, pelo fundo Mubadala, né? Sim. A narrativa já começou ontem que na Bahia os preços estão mais caros do que no Brasil, porque é a única refinaria, uma das únicas refinarias privatizadas. Veja que esse discurso, mas veja, o mercado de refino no Brasil é praticamente monopólio. Não dá para você comparar com uma refinaria. O que a gente fala de capitalismo de verdade é um capitalismo verdadeiramente aberto, onde você pode ter inúmeras empresas concorrendo, não uma. Se uma tem e o resto do controle do Estado derruba o preço, é claro que essa aqui vai perder. Aí a narrativa é privatizar é ruim. Bom, ou seja... Agora, quem não perde tempo é o Flávio Dino. Flávio Dino já veio com novidades. Querem saber qual é? É da pesada. Mais uma frase? Não, é uma coisa séria. Ele é muito esperto, esperto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu mais de R$1 bilhão de reais do Fundo da Amazônia para aumentar a segurança na região, professor Marcelo. Sabe o que ele falou? Vou abrir aspas aqui. Né? Fiz uma reunião com o presidente Aloysio Mercadante e toda a equipe do BNDES. Apresentamos um plano comum do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, visando, sobretudo, ampliar a presença no território. Esse é o centro da estratégia, viabilizar recursos junto ao BNDES, e o presidente Mercadante foi muito receptivo a essa tese. Fecho aspas. De acordo com Dino, o dinheiro será usado para aumentar a presença de forças de segurança na Amazônia, em bases fluviais e terrestres, e comprar equipamentos como aviões, helicópteros, drones e armamentos. O ministro ainda disse que quem ficar no território Yanomami depois de ações de retirada serão vinculados a facções criminosas. Hoje, o Fundo da Amazônia tem 5,4 bilhões em caixa. O dinheiro doado por outros países é utilizado para a preservação da floresta. Bom, não se vê, né, Rodolfo? Você que é homem do flagrante. Do flagrante. Esteja preso! Mão na cabeça! Vagabundo! Mão na cabeça, vagabundo! Vamos para DP! Você que é o homem do flagrante, eu vou lhe perguntar. Por que ele também não quer levar o monopólio da força? Não quer levar o Estado? Não quer levar segurança? Não quer levar policiamento em áreas como o Complexo da Maré? Por que ele vai lutar tão bravamente contra as facções da Amazônia e não contra as facções do Complexo da Maré? Agora são 14 horas e 30 minutos. Ó, Vinato, simplesmente pelo fato da Amazônia estar sendo a bola da vez e ele quer lacrar. Simplesmente, o que traz agora para ele holofotes, o que traz para ele seguidores, o que traz para ele um monte de gente que não entende nada do que ele fala, é justamente essas orações que ele coloca aí. A Amazônia está surfando agora, né? O Rio de Janeiro... Continua lindo. Olha, só lá embaixo, na Zona Sul e na Zona Oeste, viu? Do Rio de Janeiro. Porque na Zona Oeste tem o quê na Zona Oeste? Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca. É muito longe. A Avenida do PP ali. É muito longe.
Bom, mas enfim, geograficamente, o Rio de Janeiro é muito bom para os bandidos vagabundos das facções criminosas que ficam lá. Inclusive, essas facções que receberam o então Flávio Dino no Rio de Janeiro. É muito mais fácil você lacrar falando que vai colocar todo o dinheiro, fundo para a Amazônia e fazer tudo mais, porque a Amazônia está na moda. A Amazônia é uma coitadinha, tá todo mundo querendo pegar a Amazônia no colo e colocar embaixo do braço e colocar para ninar. A realidade do povo que mora na periferia, o Flávio Dino está pouco se importando. Pouco se importando. Eu ainda não consigo entender o que esse Flávio Dino fala e faz. Dá para entender essa movimentação do Flávio Dino, professor Marcelo? O Flávio Dino está preocupado exclusivamente em ser o porta-voz de um projeto pessoal, um projeto do presidente da República e um projeto de retomada do PT. O grande problema do Flávio Dino é que ele, afinal de contas, ele está se expressando muito e, por ele se expressar muito, as contradições estão sendo colocadas. Vamos pegar... Eu tenho a impressão que na Amazônia quem está é o PCC. É isso? Exato. O PCC é o síndico da região dos Yanomamis. Posso fazer uma pergunta? Até o Rodolfo pode dizer, lá na Maré quem é? É o Comando Vermelho? Fazer uma outra É o Comando Vermelho. Fazer uma outra pergunta. São concorrentes? Não. Não são concorrentes? Não são. Se o Comando Vermelho não é concorrente do PCC... Não são concorrentes. Em alguns estados são. Eu acho que são. Em alguns estados no Rio de Janeiro são. Em alguns estados não. O Comando Vermelho tem muito conchavo com o PCC e aqui em São Paulo. O que eles não são a favor lá são as milícias. As milícias e os amigos dos amigos, que é uma outra facção criminosa no Rio de Janeiro. Mas eles não são opositores? São opositores. Chama assim a milícia? Amigos dos amigos. São os amigos. E a milícia. Não, ADA, né? Tem amigos dos amigos do meu pai? ADA, né? Lá na Amazônia, então, se não houver confronto entre PCC e Comando Vermelho na Amazônia, muito provavelmente tudo continuará como sempre foi. Agora, o Flávio Dino, ele precisa dar uma justificativa para retirar o fundo da Amazônia, que tem uma das razões de existência, é exatamente garantir a segurança. Agora, são 2 bilhões. É dinheiro para chuchu. 1 bilhão. Não, Não, 2. O custo são 2. Que é 2. São 2. Ele vai pegar do BNDES aproximadamente 1. Mas ele está E o resto, 600 do Ministério da Justiça e mais um negocinho ali de alguns outros ministérios. Ora, o que ele está preocupado é ter esses 2 bilhões com um argumento muito claro de que vai garantir a segurança da Amazônia exatamente por questões ambientais. São 14 horas e 33 minutos e Flávio Dino... Fala 14 horas e 33 minutos, professor. Pois é. O Flávio Dino, então, qual é a dele? Dá para depreender? Ele está realmente interessado com o Você consegue imaginar um cara com 2 bilhões de dólares tratando, sendo de um ministério, o que ele não pode mandar e desmandar? Não estou dizendo botar dinheiro no bolso. Reais, né? 2 milhões de dólares, 2 milhões de reais, 2 bilhões de reais. Ou seja, ele não vai botar no bolso, não estou dizendo isso. Mas quando você tem 2 bilhões de reais nas mãos, você determina condutas dentro do Ministério, entre os outros ministérios, em especial nas lideranças da Amazônia. Isso é poder. Essa é a preocupação. Ele tem muito poder com esses 2 bilhões de reais. Ele já deu o salto. Você acha que ele está preocupado com a segurança da Amazônia? Eu acredito que não. Você acha que está preocupado com os quero-quero que podem morrer lá? Por que quero-quero? Lá não tem quero-quero. Mas, segundo Macron, tem elefante, girafa e hipopótamo, além de leão, que toca fogo. Então, pode dizer que tem quero-quero. Segundo Macron, tem. Mas, continuando, você acha que ele está preocupado com esses animais da Amazônia? Também não. Ele está preocupado com uma única coisa, que é o grande problema que a gente vê no atual governo. Poder. Quanto mais dinheiro eles arrecadarem, mais eles conseguem dar conta dessa coalizão gigantesca que foi feita não para governar o Brasil, mas para restaurar os mesmos grupos que estavam no poder. Em nenhum momento, pelo amor de Deus, eu falei que tem coisa errada, que teve corrupção ou que está envolvido qualquer outra instituição do país, tá? Apenas poder, apenas disse. Exatamente, apenas poder. Amor e poder, né? Já que é o governo do amor. Já deixa claro, né? Outra música da Rosana. Claro. Outra música da Rosana, né? Amor e o poder. A Amazônia é como uma deusa. Você tá um poeta. Hoje eu tô um poeteiro de primeira. Aí, Bruno Musa, a gente viu aí que esse fundo tem 5,4 bi de reais. E que esse dinheiro, né? Todo mundo fala, o Lula viaja, traz um dinheiro para o fundo da Amazônia. O Lula viaja, traz um dinheiro para o fundo da Amazônia. Porque, pessoal, o povo quer saber o seguinte: por que esses estrangeiros ficam dando dinheiro para o fundo da Amazônia? Por quê? É uma bela pergunta, né? É uma narrativa, né?
tô com o Rodolfo, né? O interesse na Amazônia ele é claro e nítido, é aberto isso, né? Aberto em discursos nessas organizações multilaterais, essa em defesa da Amazônia pelo mundo, esses discursos bonitos que a gente ouve em ONU, em G7, não sei quanto, está muito claro que está repleto de hipocrisia, porque dentro de seus territórios eles não fazem aquilo que justamente as palavras da boca para fora mencionam. Veja muito bem o que foi feito, como eu falei, durante os últimos 2 anos com a energia na Europa, que é uma das mais, usando a palavra do Rodolfo, lacradoras com relação a isso. Né? Ou o próprio Biden, com a parte do petróleo, como a gente falou, comprando da Venezuela e do Irã. Então, eu tenho muita dificuldade em lidar com apenas discursos rasos que não são amparados pelas suas próprias, por posições iguais. Se você defende a posição que seja, não importa, viva como tal. Agora, defender uma posição da boca para fora e fazer completamente diferente é outro. Há diversos interesses na Amazônia por recursos naturais. O Lula está igual. O Lula está igualzinho. Mas o Lula sempre foi assim, né? Abertamente. Agora, a Amazônia está repleta de recursos naturais que são necessários para diversas partes da cadeia produtiva. Então, está muito claro esse tipo de interesse. Puro e simples assim. Eu não sei, eu tenho um feeling, professor Paulo Nicoli, que é o seguinte. Você sabe que a única indústria que não teve crise, né, na história da era moderna foi a indústria farmacêutica. Faça chuva ou faça sol. País arrebentado, igual a Alemanha no pós-Segunda Guerra, sem nada. Mas a indústria farmacêutica... De pé. Pá! Se o Brasil fizesse uma joint venture para ter uma indústria farmacêutica brasileira na Amazônia, não seria mais interessante do que ficar fazendo todo esse lelelê que ninguém entende para que serve, porque a gente só ouve problema, agora o PCC está lá, se o PCC está lá, não sei se vão querer tirar ou não, se não é conversa mole, não sei. Não era mais fácil o Brasil virar uma potência da indústria farmacêutica e todo mundo seria feliz? Seria, né? O maior exemplo disso é a Alemanha, né? Que tem várias empresas farmacêuticas e ela mesma apoia países que estão quebrados para que não quebrem, para que continuem comprando os remédios, né? Aconteceu com a Grécia quando teve aquela crise grave no início desse século, né? Agora o que falta para o Brasil é melhorar as universidades, abrir linhas de pesquisas também, né? Créditos para que os alunos possam pesquisar, os laboratórios. Imagina se tivesse indústria farmacêutica ali. Sabe que a Alemanha ela tem um orçamento paralelo só para ciência, tecnologia e educação, né? Além de todo o resto que ela gasta com proteção, com outras instituições, né? Mas é porque eles enxergam lá na frente. Aliás, foram eles que criaram a 4ª Revolução Industrial, né? Entre 2011 e 2012. E o problema é que no Brasil a gente tem o inverso disso, né? Colocar um teto nos gastos para ciência e tecnologia, isso é suicídio, né? Para educação. E para piorar a história, os últimos governos foram reduzindo esses gastos. Então, qualquer país que queira sobreviver e ser competitivo tem que investir em biotecnologia, né? Isso é uma marca básica, assim, né? O Japão faz isso, os Estados Unidos estão fazendo isso. Mas a questão é o seguinte aqui também, né? Reduziu. Muito bem. Porque o Brasil, né, o Brasil ter separado um dinheiro intocável para pesquisa, etc. Aí o povo vai... As teses de doutorado que você vê hoje na universidade pública... Lixo. Não, você vê até assim, né, a biologia, né, a frieira imaginária do pé que o Saci não tem. Então, são umas teses assim. E aí se a gente não vincula, né, a produção do país, por exemplo, se a gente não tem a gente podia ter essa indústria farmacêutica robusta. Aí o pessoal teria um campo de aplicação e um financiamento adicional para a pesquisa. Agora, a gente fica vendo, a gente não tem nada. Aí quem produz alguma coisa que presta é puxado por uma empresa do exterior. Claro. Daí a gente fica investindo em pesquisa e educação para alimentar a indústria de fora. Quer dizer, a gente não tem demanda. E tem um problema que é grave aqui no Brasil. Existe o mito, né, de que a universidade ela tem que ser totalmente autônoma e independente, né? Mas qualquer teoria da inovação, né, vai dizer o seguinte: para você ter um amplo desenvolvimento tecnológico, você tem que ter uma parceria entre Estado, universidades e empresas privadas. Certo. Isso é básico. É claro que algumas áreas até que não pode ter. Por exemplo, um historiador influenciado por uma empresa vai estudar uma empresa que, sei lá, promover um desastre ambiental, ele vai acabar falando bem dessa empresa. Isso não pode acontecer. Agora, nas áreas mais técnicas, na engenharia, nas áreas biológicas também, medicinais também, isso tem que ter.
né? É assim que a Alemanha se tornou o que é. É uma parceria. Não, claro, exatamente. Então, e aqui a gente tem um distanciamento. Posso fazer um comentário? Por exemplo, que ele falou, é importantíssimo do fato de ser patrocinado, mas a mesma coisa você pode viver com fundos que recebem recursos do exterior de países. Suponhamos, apenas uma hipótese, jamais passaria pela minha cabeça. Uma empresa que tem como cotista acionário maior um governo do exterior, se ele causar um impacto ambiental, isso vai ser apagado, porque ele está pagando a cota dos recursos que chegam. Imaginando que isso possa acontecer no Brasil. Jamais imaginaria que aconteceria. Mas veja... É a cláusula Lady Kate. Mas peraí, deixa só trazer um dado a respeito da indústria farmacêutica. Quando a gente estava falando do INPA, quando era criança, havia 36 mil exemplares aproximadamente de uma revista chamada Acta Amazônica. O que é isso? São pesquisas com a flora da Amazônia, que faz estudos sobre o potencial, inclusive farmacológico, daquela diversidade, biodiversidade no caso da flora. Já tem a pesquisa. O que falta? O que falta é ter coragem para fazer aquilo que o Bruno falou para nós. Porque nós temos que receber a indústria e falar, só faz uma exigência. O lucro reinveste no país. É a única coisa que eu faria. Abre, porque estaria uma indústria farmacêutica. O que querem? Que o Estado faça isso. Um fármaco, para ser desenvolvido, custa em média 100 bilhões de dólares. Não é uma coisinha assim, demora 10 anos, 12 anos, 15 anos. Agora, se você já tem indústrias estabelecidas e abre para que as indústrias venham para cá e vão, inclusive, colocar dinheiro para que continue essas pesquisas que são feitas na Amazônia, você já tem um indicativo. Aquela planta gera esse tipo de óleo que pode ser utilizado como antibiótico, pode ser utilizado como anti-inflamatório. A questão é, então vamos pegar aqui, isolar o radical e fazer os testes que são necessários. Estimulante. Estimulante. Tem? Tem eu fui uma vez no mercado do Ver o Peso lá no Pará. O que faltava é o Estado articulado com as empresas e abrir o espaço para que essas empresas venham na iniciativa privada aqui e digam, eu quero fazer, e nós vamos fazer agora, esse dinheiro que o pessoal... Esse dinheiro que o pessoal põe aqui, que cláusula tem? Eles falam assim, não pode explorar, que é uma cláusula de reserva. Para que serve esse dinheiro? É cláusula de reserva? Não, aqui você não mexe, porque eu pus um dinheiro aqui, ó, as ONGs aqui que... Né, porque eles operam por meio da ONG, eles obram. Eu posso fazer um comparativo depois? Por meio das ONGs. Aí fala, não, essa região não, a gente está pondo dinheiro no fundo. A gente põe no fundo, não reclama. E aqui a ONG não deixa fazer nada. Então você não pode industrializar. Eu estou fixo nesta ideia da indústria farmacêutica, sabe? Eu sei. Estou fixo. O que você queria dizer? Só um comparativo. Eu escutei vocês falarem aqui, eu comecei a tentar trazer para o meu mundo e eu talvez vou tentar passar. Qual é seu mundo? Marte, Plutão? Meu mundo é um pouco mais, mais simples, eu tenho experiência. Esses tubarões aqui, eles falam com propriedade sobre todos os assuntos e eu tenho que tentar me achar para me encaixar aqui. Mas eu não sei se vocês em casa já viu também, sabe aquela mãe que fica velha e ela não tem condições de se cuidar sozinha, ela vai morar na casa de um filho? Ninguém quer essa mãe por perto. Tem 5 filhos lá, aí normalmente fica na casa de uma filha que tem um pouco mais de condição, ou de condições. Fica lá, e aí ninguém quer a mamãe por perto. Essa é a Amazônia, ok? Essa é a nossa floresta. Ninguém quer, os outros países, ninguém quer ter o problema da Amazônia, de estar do lado, de cuidar, de fiscalizar, de explorar, ninguém quer. Então é muito mais fácil mandar dinheiro. Tem um filho que fala, fulano, eu tô mandando R$1.000 aí pra mamãe. Não. Você não acha? Eu acho. Porque toda... Não é a mãe dele. Dependendo da narrativa, meu amigo, que é colocado lá fora sobre a Amazônia, conta uma história triste, as pessoas acabam mandando dinheiro. A Alemanha mandou dinheiro agora, Portugal mandou dinheiro, outros países mandam dinheiro pra Amazônia. A troco do quê? A troco de coitada da Amazônia. Eu acho que não, não é essa bondade. Pegando a imagem do Rodolfo, eu concordo com a tua imagem, eu só vou pegar um outro exemplo. Eles mandam dinheiro para deixar essa mãe viva o tempo suficiente para depois decidir o que vai fazer com os órgãos dela, porque ninguém está interessado na preservação da Amazônia. Agora